Olá a todos, bem-vindos a mais um Como Estamos de Marxismo. Hoje é o 11º episódio e vamos falar de mais uma ideia base da teoria crítica. Falamos de duas no episódio passado. Hoje vamos falar de mais uma e continuamos a seguir a estrutura deste livro, o Como Estamos de Marxismo. Podem adquirir clicando no link na descrição ou na bio se estiverem a ver no Instagram. Hoje vamos falar de mais uma ideia base da teoria crítica. Só para recordar, a teoria crítica é o corpo de conhecimento a que o marxismo cultural dá origem. A teoria crítica é a ideia ou a ideologia ou a teoria que defende que as estruturas sociais estão todas impregnadas de racismo e de opressão e de outras formas de discriminação e que temos de examinar as estruturas sociais de uma atitude crítica, uma crítica permanente às estruturas sociais para descobrir de onde vem a opressão e combatê-la. Hoje vamos ver mais uma ideia da teoria crítica, como eu dizia, vamos ver esta ideia, a experiência vivida, que diz que os grupos oprimidos, por causa da experiência vivida que vão acumulando, eles têm acesso a percepções mais adequadas da realidade, ou seja, veem a realidade melhor. São mais fiáveis nas suas conclusões. São uma forma, a experiência vivida é uma forma mais adequada de obter conhecimento do que, por exemplo, como dizem duas autoras que o Neil Shambi cita, a experiência vivida é mais fiável do que a objetividade, o pensamento racional, porque isso é uma forma de obter conhecimento especificamente ocidental e masculina, dizem estas duas autoras. Ou seja, onde é que temos que ir buscar conhecimento? À experiência vivida de cada sujeito, de cada grupo. Porque a ciência é uma forma, um instrumento, a ciência ocidental é um instrumento imperialista de obter conhecimento e não deve ser encarada como a forma mais fiável de obter conhecimento. Os grupos oprimidos têm uma consciência superior, porque vivem na pele a experiência da opressão. Aquilo que tem sido chamado a consciência woke, que significa despertar para a realidade de que as normas sociais são apenas formas de perpetuar a opressão. Ou seja, tudo que a sociedade, todas as pequenas coisas que acontecem, todas as pequenas formas de pensar estão impregnadas de opressão e os grupos oprimidos têm uma consciência woke, ou seja, podem despertar para essa realidade. E também os grupos opressores também podem despertar para essa realidade e tornarem-se aliados dos grupos oprimidos, embora nunca deixem de ser opressores e, portanto, são sempre condenáveis. Esta ideia, quando os grupos, esta ideia de que há uma consciência superior, quando os grupos oprimidos não atingem esta consciência e ainda têm ideias alinhadas com os grupos opressores, eles são praticamente diagnosticados com uma espécie de patologia que se chama opressão internalizada, ou seja, os grupos oprimidos ainda são dominados pela ideologia dos opressores, ainda defendem ideias que são próprias dos opressores, porque ainda não atingiram esse nível de consciência. Esta forma de olhar para a experiência do sujeito como a forma suprema de obter conhecimento traduz-se também na forma como se encara a violência. Hoje fala-se muito de microagressões, são formas imperceptíveis, muito subtis de violência que os grupos oprimidos, a que os grupos oprimidos são sujeitos. Ou seja, eles experienciam, na sua experiência vivida, formas de opressão muito subtis, imperceptíveis, muitas vezes imperceptíveis principalmente para os grupos opressores. Por exemplo, perguntar a alguém de cor negra de onde essa pessoa é, de onde vem originalmente. Isso é uma microagressão, uma forma de violência equiparada à violência física. Ou, por exemplo, assumir o género de alguém. Assumir que alguém é uma mulher só porque essa pessoa se veste como uma mulher. Isso é uma microagressão. E muitas outras formas. É infindável a quantidade. É um leque infindável de microagressões. Violência que é encarada como igual à violência física. E por causa disso, para proteger as pessoas, criam-se os chamados safe spaces, ou espaços seguros, que são contextos, principalmente nas universidades, onde as pessoas podem estar a salvo de discursos que as ofendem ou de ideias que as desafiam. Significa que, por exemplo, pessoas de um grupo étnico minoritário, por exemplo, pessoas de raça negra, podem ter um espaço seguro onde podem ser abrigadas de ideias que as desafiam. Isto tem efeitos
obviamente perversos. Um deles é, efetivamente, segregar os grupos oprimidos. Eles ficam à parte para não serem expostos a formas de agressão. Essas formas de agressão são imperceptíveis, portanto, podem estar em qualquer lado, podem vir de qualquer pessoa. E, por outro lado, também não deixam as pessoas interagir com ideias que as desafiam e que podem até levá-las a avaliar o seu pensamento. Para defender as pessoas vulneráveis, também tem-se falado muito da cancel culture, ou cultura do cancelamento, que é eliminar da esfera pública todas as pessoas que têm ideias consideradas ofensivas. Isso tem-se visto muito, por exemplo, nos comediantes. Há muitos humoristas que têm protestado contra isto, porque as piadas são consideradas ofensivas e há muita polémica à volta de alguns humoristas. Um deles foi o David Chappelle, que disse que um homem era um homem, uma mulher era uma mulher, e por causa disso houve uma polémica incrível, manifestações a exigir que o show dele na Netflix fosse cancelado. Algo que vem também deste ênfase na experiência vivida é algo também que se tem ouvido falar muito nos últimos tempos, que é a ideologia de género, que significa que a percepção do sujeito, a sua experiência interior sobre o seu género, sobrepõe-se a realidades biológicas, ou seja, a anatomia do indivíduo não é tão fiável para entender a realidade como a sua experiência interior. E a identidade de género que está no cérebro é que se sobrepõe à biologia. Isto vem também da ideia da teoria crítica da experiência vivida. E esta ideia vem também, a experiência vivida vem também de um movimento que é muito influente na teoria crítica, um movimento que tem raízes marxistas também. Não vamos explorar isso muito, mas vamos só falar desse movimento que é o pós-modernismo. O pai do pós-modernismo, Jean-François Lyotard, ele diz o seguinte: simplificando ao extremo, eu diria que pós-modernismo é a incredulidade relativamente às metanarrativas. Significa o quê? O pós-modernismo não acredita que há uma interpretação suprema da realidade. Como a religião, por exemplo. A religião propõe uma interpretação suprema da realidade. O pós-modernismo diz isso não existe. Existem muitas interpretações e todas elas valem o mesmo. Ou seja, mesmo que sejam contraditórias, todas as interpretações da realidade valem o mesmo. Então a experiência vivida de cada indivíduo vale o mesmo que cada experiência vivida de outro indivíduo, e essa experiência é uma fonte objetiva de conhecimento. Mas, claro, o pós-modernismo não acredita em objetividade, mas ao mesmo tempo olha para as experiências de cada pessoa como igualmente válidas. Ou seja, são todas válidas, todas são objetivas, embora nenhuma seja objetiva. Só uma pincelada que demos nesta ideia da experiência vivida da teoria crítica. No próximo episódio vamos falar da última ideia deste modelo do Neil Shenvi. Para já ficamos por aqui, fiquem ligados até ao próximo episódio e não se esqueçam, vivam com Cristo no centro.